Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é tirado de O Livro dos Espíritos e o tema é as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequenino trabalho. Na questão 291, que inicia esse capítulo de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, existem afeições particulares entre os espíritos? Respondem os espíritos que, sim, existem. Da mesma forma como existe entre os homens, ou seja, entre os espíritos encarnados. Mas o vínculo que une os espíritos desencarnados é mais forte na ausência do corpo, porque ele não está mais exposto aos obstáculos criados pelas paixões da matéria. Existe repulsa entre os espíritos? Sim, a resposta é que sim, existe repulsa, ou mesmo antipatia. Mas isso somente entre os espíritos impuros. E são estes, os espíritos impuros, imperfeitos, que provocam as inimizades e as brigas também. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os ressentimentos no mundo dos espíritos. Isso vai acontecer apenas com os espíritos imperfeitos. Eles conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, o que provocou a inimizade, não pensarão mais nisso, porque por pouco desmaterializados que estejam, eles não mais pensarão nisso, estarão em uma outra situação. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da briga, não mais existindo, pode-se rever, conversar sobre o acontecido, não vamos dizer com alegria, mas vamos dizer sem nenhuma pedra na mão escondida, como se diz popularmente. Conversarão tranquilamente sobre o acontecido. E com relação a lembranças, as lembranças das más ações que dois espíritos cometeram um contra o outro, isso é obstáculo à sua simpatia? Sim, certamente. Essa lembrança vai permanecer e pode levá-los a se distanciarem. Outra questão colocada também é: que sentimento experimentam os espíritos após a morte, aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Bom, se os espíritos são bons, eles perdoam, de acordo com o arrependimento. Se são espíritos maus, desequilibrados, eles podem e acabam conservando o ressentimento. E por vezes nos perseguirão numa outra existência. É o que chamamos de essa situação lamentável da perseguição que os espíritos fazem conosco, a obsessão. Porque o espírito ainda imperfeito, ele fica muito ligado a algo que ele sentiu que lhe fez muito mal, que lhe prejudicou, que causou raiva, em razão dele ser imperfeito ainda. Por isso que ele tem raiva, ressentimento, antipatia. E ele leva isso com ele durante muito tempo. Vemos muito isso nas reuniões mediúnicas, em que os espíritos se comunicam dizendo que finalmente acharam aquele que lhe fez mal numa encarnação anterior, não importando o tempo que tenha passado, mas eles estão ainda vivendo aquele tempo. Às vezes 100 anos, 200 anos, 500 anos, eles vivem aquele momento ainda no plano espiritual, porque estão tão desequilibrados que guardaram essa raiva consigo durante séculos.
até que há um despertamento. E mesmo assim, há necessidade de que eles recordem, através de lembranças que vão sendo mostradas para eles nas reuniões mediúnicas, daquilo que ocorreu anteriormente àquele fato que os deixou profundamente infelizes e desequilibrados. Deus pode permitir essa situação, continuando a resposta, como um aviso, uma lição dolorosa, para que isso não se repita novamente. E com relação à afeição dos espíritos, essas afeições elas são suscetíveis, são passíveis de serem mudadas, de sofrerem alteração? Bom, depende, como sempre tem um depende e um mas, né? Depende do espírito. Se o espírito é equilibrado, naturalmente que a sua afeição será uma afeição sincera. Se for desequilibrado, se for um espírito egoísta ainda, pela própria imperfeição, ele fará muitas vezes, ou atuará como um artista, demonstrando afeição pelo outro, mas isso é só da boca para fora. Mas com relação à pergunta, as afeições dos espíritos são possíveis de sofrerem alteração? Os espíritos respondem que não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam ou se ocultaram os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, desde que eles sejam espíritos equilibrados, chamados de puros espíritos. E a afeição que dois seres mantiveram na Terra, ela prossegue no mundo dos espíritos? A resposta é que sim, felizmente, sem dúvida, porque se ela se baseia numa verdadeira simpatia, ela prossegue. Mas se as causas são de ordem física, tiveram maior influência que a simpatia, ela acaba com as causas que a criaram. As afeições entre os espíritos, elas são muito mais sólidas e muito mais duráveis do que aqui enquanto estamos encarnados, porque elas não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais, do amor próprio, da enganação que muitas vezes fazemos, da máscara que nós usamos. No plano espiritual, não conseguimos esconder o que somos, porque no mundo dos espíritos a comunicação ela é via pensamento. E eu não tenho como impedir um pensamento. Que outros leia o meu pensamento. Posso até tentar, mas eu fatalmente não terei êxito nessa situação. Então, no mundo dos espíritos, se a afeição era verdadeira, ela prossegue. Se era uma afeição mentirosa, ela termina. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? A resposta ela é muito profunda e é necessário que a gente tenha cuidado com relação àquilo que os espíritos nos falam. Todos os espíritos são unidos entre si, isso é, quando já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, mas continua ainda imperfeito, ele já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Aqui nós adentramos aquela situação da alma gêmea. A resposta dos espíritos é muito clara, que a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da concordância ou da perfeita concordância de suas tendências, dos seus instintos. Se um devesse completar o outro, ele perderia a sua individualidade. Nós somos criados inteiros, cada um de nós. Somos individualidades. Não dependemos do outro para atingir a felicidade. Por isso que Kardec pergunta, então, a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? A resposta curta é de que depende
da igualdade dos graus de elevação. Quanto mais elevados, mais os espíritos se entendem, mais se afinizam. É o conhecer a Deus. Jesus, que é o Espírito que nos serve de guia e modelo, Jesus conhece Deus. Porque a sua afinidade com as leis divinas são perfeitas. Então ele conhece Deus, tem afinidade perfeita com Deus. Como tem afinidade perfeita com outros espíritos do mesmo quilate de evolução. E os espíritos que hoje não são simpáticos, eles podem sê-lo mais tarde? A resposta é muito positiva, muito cheia de esperança para nós. Sim, todos um dia serão simpáticos uns aos outros. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, ele chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Ou seja, o nosso encontro no plano espiritual se dará sempre dentro da mesma faixa vibratória. O que pode acontecer é que um espírito de ordem superior, ele pode, vamos usar esse termo, vir até nós, abaixar até nós para que nós possamos vê-lo. Não acontece o contrário. Um espírito na faixa inferior, ele não sobe para uma faixa superior para encontrar um espírito superior, porque ele não tem condições para isso. Mas um dia, o que é muito importante, todos nós seremos simpáticos uns aos outros, porque um dia todos nós seremos puros espíritos, espíritos perfeitos, atingiremos a perfeição possível aos espíritos. Era isso. Nesse vídeo, eu agradeço muito a vocês, mais uma vez, a atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.